Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Minha gratidão para você que me segue aqui neste canal e também no Instagram. É novo? Seja muito bem-vindo. Temos um curso completinho, inteiramente grátis, feito com muito carinho para você, falando da nossa religião, a nossa amada Umbanda. Nós começamos lá pelo vídeo 1, 2 ou 3. Ali o 1 tem uma introdução, o 2 começa realmente a partir do 3. Nós falamos ali da origem da Umbanda, como é que surgiu a Umbanda, a diferença da Umbanda para o Candomblé e as entidades que se manifestam na Umbanda, bem como dos orixás masculinos e femininos. A partir do número 41, vídeo de número 41, nós então passamos a esclarecer dúvidas pontuais que afligem tanto os médios iniciantes como também aqueles mais experimentados. Não esquece aí, deixa o seu joinha, deixa o seu curtir, porque no final você acaba esquecendo. Compartilha aí para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante, que é o animismo. O assunto animismo é algo que merece um estudo um pouco mais aprofundado e uma ampla discussão. O termo da palavra aqui, animismo, ele deriva de anima, que significa princípio vital. Na doutrina espírita, o termo animismo é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, sem que este seja um instrumento mediúnico da ação espiritual, e sim o artífice dos fenômenos em questão. Contudo, meus irmãos, é preciso reconhecer que em toda manifestação mediúnica, mesmo nas inconscientes, há o concurso do animismo, pois somos seres encarnados. O próprio uso do ectoplasma é uma forma de manipulação ou manifestação anímica. Assim, meus irmãos, se o médium tossir, por exemplo, durante a incorporação, que na realidade é o acoplamento, não é sinal que ele está fingindo uma manifestação espiritual. Exatamente porque ele está ali e não somente a entidade. É preciso que isto fique muito claro. Entidade e médium trabalham juntos, de modo que os atos de animismo são perfeitamente normais e decorrem do fato do médium participar desse trabalho caritativo. Contudo, esta participação deve ser o mais passiva possível. Infelizmente, às vezes ocorre do médium passar na frente dos guias, como se diz aí na gíria utilizada nos terreiros. Vale dizer, o médium passa a manifestar como se fosse a própria entidade, ali colocando as suas impressões, as suas palavras, os seus preconceitos e tudo mais. Ninguém, meus irmãos, está livre disso. E todos nós devemos manter a vigilância constante, tá? Evitar então que nós passemos na frente da entidade, que nossa boca diga algo que a espiritualidade não disse. Geralmente, quando acontece uma manifestação exagerada de um guia fazendo ou agindo de forma inapropriada,
em desacordo com o local e com as regras do terreiro, está havendo uma influência do próprio médium, que está passando na frente da entidade manifestante. Os guias sempre nos lembram que o corpo é nosso, então nós temos a preferência da utilização dele. O espírito apenas irá respeitar essa condição. Contudo, se não estiver de acordo com o seu médium, ele simplesmente irá se afastar. Nesses casos é onde se abrem os processos de mistificação e, ainda pior, de obsessão espiritual. Um médium que está mistificando, meus irmãos, vale dizer, agindo por sua conta própria e sem o auxílio direto dos espíritos, não é um médium ruim. Ele apenas está desorientado. Ele precisa de orientação. Ele precisa de doutrina. Precisa rever aí as suas posições, deixar o orgulho e a vaidade de lado e procurar mais estudo, mais dedicação, mais comprometimento. O auxílio dos outros membros da corrente e do dirigente também são de extrema importância nesse processo, afastando aí essa pessoa, se necessário for, até das consultas e colocando ele em tratamento. Novamente vemos aqui a importância da reforma íntima, que deve ser buscada por todo médium. Por mais velho que seja, ele deve continuar. Eu sempre digo, e está no meu canal isso, que nós somos médios em eterno desenvolvimento, né? Vamos continuar desenvolvendo a vida toda, né? E sempre em busca de conhecimento. Dentro do terreiro umbandista, não há espaço, meus irmãos, para sentimentos negativos, que são antagônicos com a evolução que pregam os nossos guias, em comunhão, claro, com sentimentos de amor e de caridade. A mistificação é uma das mais graves flagelos que pode atingir o médium, sendo que ela ocorre quando ele ou o suposto médium não conta mais com o auxílio dos espíritos comunicantes. Por vezes, acaba por imitar os trejeitos das linhas de trabalho, enganando os consulentes e a si mesmo, que é o pior, hein? Engana-se a si mesmo, pois a espiritualidade tudo vê, mesmo onde o olho humano não alcança. Diferente do médium anímico, o sujeito mistificador é sim afetado em caráter e em conduta moral. Está premeditando e premeditado a enganar as pessoas para de alguma forma se destacar ou para demonstrar um poder que ele não possui. A mediunidade é ferramenta de trabalho, é um caminho, e o poder manifestado não é do médium, mas sim das entidades que o assistem. Não somos apenas nós, meus irmãos, somos apenas o lápis pelo qual os espíritos transmitem as suas mensagens. Aparelhos em eterno aprendizado, nada poderosos ou possuidores de faculdades sobrenaturais que nos transformariam em supostos deuses menores. Não somos nada disso. A humildade, meus irmãos, sempre deve ser o posicionamento padrão dos médiuns. Um dos grandes problemas com um mistificador é que o mesmo começa a atrair entidades negativas que encontram sintonia em sua frequência vibratória, abrindo espaço para casos mais graves, como a obsessão espiritual. A qualidade moral do médium se faz imprescindível
no trato mediúnico. Dentro desses, encontramos mistificadores que possuem obsessões completas em suas mentes. Alguns estarão fascinados, outros serão maldosos e levianos. Porém, os sentimentos que sempre trazem à tona essa desqualificação mediúnica têm nomes claros: a vaidade e o orgulho. Um médium que acaba por mistificar tem que ser rapidamente retirado da corrente mediúnica, colocado em tratamento e deve ser impedido de manifestar qualquer tipo de incorporação ou outro dom mediúnico até findar o seu tratamento. Porém, muitos não aceitam e isto acabam então por se afastar do local de trabalho espiritual para fundar o seu próprio local com todas as regras deturpadas pelos seus egos adoecidos. A obsessão espiritual é o domínio ou influência de um espírito sobre o encarnado. Em sua concepção original, acontece de um espírito desencarnado para um encarnado. Porém, não é raro de se ver casos de obsessão entre encarnados e também de um encarnado para um desencarnado. A obsessão ela é praticada por espíritos inferiores que querem dominar os seus alvos. Os espíritos de lei não impõem nenhuma ação contra a própria vontade do médium, respeitando sempre o seu livre arbítrio e fazem parte do combate contra as más influências. Já os espíritos negativos ou inferiores não aceitam contrariedades e se prendem àqueles que se sentem atraídos vibratoriamente. A obsessão não é culpa simplesmente do espírito desencarnado, mas também da sua vítima, ou seja, em maior parcela, pois ela permitiu que tal situação ocorresse, não aprimorando seus sentimentos e não tendo lutado contra suas paixões inferiores, permitindo então que sua vibração baixasse e se aproximasse da vibração desses espíritos negativos. Os tratamentos efetuados nos terreiros contra as obsessões espirituais vão desde passes magnéticos, passes energéticos, manipulações de elementos, oferendas e toda sorte de ferramentas que a Umbanda possui. Podemos ainda encontrar as chamadas obsessões coletivas e complexas, comumente chamadas de demandas para o terreiro ou para um grupo de pessoas. É bom lembrar que o terreiro não é um local para criar guerras ou brigas, mas posto avançado de acolhimento a todos aqueles que necessitam de ajuda. É muito comum ver um médium novato, ou alguns até mais experientes, terem manifestações estapafúrdias que chocam e beiram ao ridículo. Isso no começo da manifestação mediúnica, desde que devidamente controlado em um local ideal, com uma gira fechada para desenvolvimento, é até aceitável, pois o médium ainda não tem total ciência de suas capacidades mediúnicas. Ouvimos nos terreiros afirmações equivocadas como: você precisa doutrinar o seu Exu, pois o Exu é o guia que se manifesta geralmente de forma mais grosseira, na visão dos não iniciados nos rituais umbandistas. Contudo, o Exu, meus irmãos, é o espelho daquilo que o médium traz em si, exacerbando essas paixões e as exteriorizando. Faz parte do seu mistério e também é ferramenta de educação para o médium. Quando diz
que precisa doutrinar o seu Exu, na realidade, você precisa doutrinar é o médium. O Exu, como um espírito de luz, uma entidade elevada, ele não precisa de doutrina. Quem precisa de doutrina é o médium, que está desenvolvendo, está desajustado, não está com a sintonia correta e não tem o merecimento para trabalhar com essas entidades de luz. Não existe doutrinação, meus irmãos, de entidade de lei e de luz, pois ela sabe que não pode infringir as leis terrenas e também as regras do terreiro, em qual está se manifestando para trabalhar na caridade. Quem faz isso não é o guia de luz. Então, devemos ficar alertas quanto ao animismo, quanto à obsessão e quanto à mistificação, tá? A entidade de luz não vai fazer o médium fazer besteira, tá? Não vai colocar o médium em vexame, em situação vexaminosa, em situação que lhe cause constrangimento. O que faz isso é quiumba, é espírito negativo. Então o médium precisa tomar consciência de que a mediunidade não é um espetáculo e que o congá não é um picadeiro. Não devemos querer aparecer mais do que o outro irmão da corrente, só porque o caboclo dele grita mais alto, o preto velho anda mais curvado, ou porque o Exu gosta de usar palavras bonitas. É necessário ter bom senso e saber dos limites. Bom médium é aquele que se entrega de corpo e alma ao trabalho de caridade, segue as regras morais de acordo com toda e qualquer religião, pois esta serve para levar o ser humano à ascensão. Esta é o fim, a finalidade primordial de toda e qualquer religião. Em uma casa deve se manter o respeito com nossos irmãos de corrente e aos que procuram auxílio da espiritualidade. Um guia de lei jamais irá se manifestar antes dos guias do chefe da casa, salvo se ele assim o permitir ou for a regra daquele terreiro. Um médium jamais irá entregar a sua matéria antes da defumação ou o término das saudações e dos pontos cantados. Jamais também deverá ficar em terra mais que o guia do chefe da casa, salvo, claro, raríssimas exceções. A espiritualidade, ela é bem pontual e ordeira. Um médium jamais irá fazer trabalhos, geralmente jogando a responsabilidade para o guia, que possam ferir a integridade e a humildade dos presentes. Muitas vezes, um trabalho grande, bonito e cheio de elementos é apenas uma afetação do médium. A entidade espiritual precisa mesmo de uma singela flor para fazer uma mironga. Porém, o cavalo achou que precisava do jardim inteiro. Jamais devemos explorar a assistência de forma financeira. Alguns chegam ao descabimento de falar que determinada entidade pediu tal e tal elemento, tal e tal perfume, tal e tal bebida, daquela marca, daquele tipo, e muitas vezes até dinheiro. Isto é um verdadeiro absurdo. Não estou dizendo aqui que não se deve pedir para que a consulência compre suas velas para firmar, para o seu anjo de guarda, para suas entidades, que compre as suas ervas para fazer o seu banho, defumação, etc. Claro, isso a assistência deve fazer, mas isso é coisa totalmente diferente. Devemos entender que o consulente está ali em aflição e não entende que o processo às vezes é lento e que muitas vezes
nem merecedores são daquilo que pedem. Uma entidade ajuda naquilo que ela pode, até esbarrar nos braços da lei maior, de onde ela, em respeito, jamais passará, deixando a cargo da lei da ação e reação. Mesmo que o consulente não for compreensivo, pois não teve o seu pedido atendido, como se os guias fossem os gênios da lâmpada, não se deve tentar mostrar a todo custo que as entidades realmente trabalham. Deixe isso a cargo da espiritualidade, pois somos apenas estudantes nessa grande escola chamada planeta Terra. O bom senso também deve ser sempre presente nas ações realizadas dentro do terreiro e também em nossa vida. Eu já disse, médium é médium 24 horas por dia. Você lá fora do terreiro carrega a bandeira de Oxalá quando você diz que é um bandista. Qual é a imagem que vocês querem que as pessoas tenham da Umbanda? É o comportamento que vocês devem adotar. Gostou do vídeo, meu irmão? Deixa o seu curtir, se não deixou a princípio, compartilha para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, bem como se inscrevam no canal. Cliquem no sininho para que sejam notificados quando postarmos novos vídeos. Que Oxalá abençoe a todos, hoje e sempre. Axé, meus irmãos.